Então, galera, agora nós abordaremos a demanda varrasiana, né? E o que é a demanda varrasiana? A demanda varrasiana, ela procura demonstrar, né, através dos cálculos que eu vou mostrar já, as quantidades de bens que maximizam a utilidade do consumidor, dada a sua restrição orçamentária, e os preços. Né? E nós fazemos isso, nesse caso, a partir dessa maneira, né? A gente maximiza a função de utilidade sujeito à restrição orçamentária. É quase como se fosse o processo de um maximizador de Lagrange, né? No caso, né? Um otimizador, mas enfim, né? E para cada tipo de bem e função, tem uma maneira de achar as quantidades, nesse caso, de demanda varrasiana específicas, né? Nesse caso, as substitutos perfeitos, né? Que é uma função linear. Aqui está um pouco apagado, mas ela é uma função linear, logo sua função é ax mais by. Não necessariamente logo, né? Aqui não tem igual a r, mas de qualquer maneira. É uma função linear que nós iremos calcular já. Tá? As substitutos imperfeitos, né, que pode ser também considerada uma função Cobb-Douglas, né? Ela é isso aqui, ó, que é um x sobre alfa mais 1 menos alfa, ou multiplicado 1 menos alfa, tá? Não varia, tá bom? Complementares perfeitos, no caso, né, que é um mínimo de Leontief, né, base de Leontief, que é um mínimo de ax mais by, tá? E uma quase linear, que é, nesse caso, aqui nesse caso, na quase linear, o que é que significa a quase linear? Não tá aí. Mas o que é que significa a quase linear? Que um desses termos é linear, que nesse caso é o y, e o outro termo não é linear. E nesse caso, ela está relacionada também com o efeito renda, né? O efeito preço, se eu não me engano, né? Que nesse caso aborda o fator de que o termo que nesse caso não é linear, ele vai depender dos preços, né, e da renda. Já o y não. Ele é um bem que é geralmente utilizado para, nesse caso, um bem, dois bens, né, que no caso o y um bem que é o restante, o bem que sobra, que você tem que consumir obrigatoriamente, e o x é o bem que de fato você quer, sabe? Então, é como se fosse mais ou menos uma métrica. Mas enfim, a gente não vai abordar tanto nisso, tá? Então, galera, agora nós iremos resolver a demanda varrasiana para um substitutos perfeitos. Nesse caso, aqui é uma função linear, tá? Aqui tem A e B, mas nesse caso vocês podem imaginar que se fossem qualquer constante aleatória, tá? Uma constante regular, no caso, né? Nesse caso, número 1, número 2, uma coisa padrão, tá? Nos números inteiros. Ok? Inteiros, não necessariamente, não é razoável supor essa condição, mas nesse caso, que seja uma função bem comportada, tá? Uma função linear tradicional, né? Enfim, isso aqui é a nossa função de utilidade, tá? Eu vou até acrescentar aqui, ó. O de x e y igual a x, isso aqui é a nossa função, perdão, ficou um pouco borrado aqui, mas dá para entender, né? Isso aqui é a nossa função de utilidade, ela é sujeita a uma restrição orçamentária. Lembra muito o processo de Lagrange, tá? Mas lembre-se, para a gente encontrar as quantidades aqui, né, no caso da demanda varrasiana, não dá para utilizar Lagrange. Por quê? Porque aqui o consumo ele não depende de x e y, ele depende de outros fatores, né? Porque são substitutos perfeitos, né? O consumidor é indiferente entre x e y, basicamente. Então, se nós fôssemos fazer o próprio Lagrange, não ficaria uma coisa tão linear, né? Então, o que é que nós fazemos, né? Eu prefiro basicamente fazer desta maneira aqui, ó, que é nós olhando, a gente passando a observar a própria restrição orçamentária, tá? E o que nesse caso acontece aqui, ó, a gente tem aqui, né, pxx, né, o preço de x vezes a quantidade de x, mais o preço de y vezes a quantidade de y é igual à restrição orçamentária, igual a nossa receita, a nossa renda, a nossa riqueza, nosso salário, enfim, tá? Então, a gente vai partir de três cenários. Se o preço de x está maior que o preço de y, porque aqui vale também, né, gente, a lei da demanda. Então, se o preço de x está maior que o preço de y, você não vai consumir x, você vai consumir y, né? Porque nesse caso, lembre, são substitutos perfeitos. O consumidor não tem nenhuma preferência basicamente revelada sobre o outro, né? Você não tem nenhuma preferência forte, estrita sobre o outro, então, né? São indiferentes, né? Então, o que acontece aqui, ó? Se o preço de x for maior que o preço de y, o consumidor não vai consumir x, ele vai consumir y só. Então, esse aqui está até com y asterisco, que nesse caso é o y ótimo, que é o quê? O y é igual a
renda sobre o preço de Y. Nesse caso significa o quê? Dado o preço de Y, ele vai consumir tudo isso dividido pela renda. E X ótimo aqui nesse caso vai ser zero, porque o consumidor não vai consumir nada. Agora o caso contrário. Se o preço de Y for maior que o preço de X, né? Então, nesse caso, o consumidor ele não vai querer consumir Y, ele vai querer consumir X. Então, nesse caso, vai ser o mesmo processo aqui, né? Lembra de botar um asterisco? Eu esqueci, mas sempre façam isso, tá? Então, nesse caso, o X ótimo vai ser o que? A receita, né? A riqueza dele, total que ele tem, dividido pelo preço de X. Isso significa o quê? Tudo que ele tem, ele vai gastar comprando X, né? E o Y, que a gente sabe, né? O Y ótimo, vai ser zero, tá? E no último caso, se ambos os preços forem iguais, no caso de X e Y, isso acontecendo, o que será vai ser a própria restrição orçamentária. Mas como assim? É que nesse caso, gente, qualquer valor de X e Y vai satisfazer a restrição orçamentária. Porque, como o consumidor é indiferente, o que vai prevalecer agora é o preço, é o fator do preço. Então, nesse caso, se ambos os preços forem iguais, qualquer quantidade de ambos os bens vai maximizar a utilidade. Tá? Perfeito. Então, galera, agora nós faremos uma função Cobb-Douglas. Né, encontraremos a demanda Walrasiana de uma função Cobb-Douglas. E como é que nós vamos fazer isso? Né? Tá aqui a determinada função Cobb-Douglas tradicional. Né? Lembre-se que o alfa é o preço que o consumidor dá para o consumo de determinado bem, ok? E ela, a gente para encontrar sempre vai ser assim, sujeita a uma restrição orçamentária. Né? Então, no vídeo passado, para vocês vai ser o mesmo, né? Mas no das substitutos perfeitos, a gente não consegue fazer Lagrange. Nesse caso, nós conseguimos fazer Lagrange. Tá? Só que tem uma questão, que é o que? Você fazer Lagrange aqui, você vai chegar no mesmo resultado que eu coloquei aqui no quadro. Contudo, vai ser mais longo, você vai ter que fazer algumas manipulações matemáticas, entendeu? É um pouco mais complicado. Não é que você não vai chegar, pelo contrário, você vai chegar, mas é um pouco mais difícil. Então, o que é que a gente faz para melhorar a vida? Né? Ela já tem um resultado quase pronto, né? Uma maneira quase pronta de encontrar as quantidades que maximizam. E nesse caso são essas daqui, ó. O X ótimo é alfa vezes a riqueza sobre PX, o preço do próprio bem, e aqui é o Y ótimo, que é 1 menos alfa vezes a receita sobre o preço do próprio bem. Tá? Então é isso, a função Cobb-Douglas ela é muito tranquila. Lembrem-se que nas monitoras passadas eu deixei isso claro, de vocês se lembrarem dos valores, dos resultados das derivadas, né, que é muito importante para vocês já fazerem até isso mesmo. Né? Já não precisarem se matar no que eu me refiro, que fazer aqueles cálculos extensos, sempre que você já sabe o resultado. Tá bom? Então, galera, agora a gente vai fazer nós iremos encontrar demandas Walrasianas de complementares perfeitos, né? No caso, Bernoulli F, enfim. Então, é o mesmo padrão, tá? Nesse caso aqui, utilidade de x e y igual ao mínimo desses dois bens, né, sujeito àquela restrição orçamentária. Só que aqui a gente tem um problema, a gente não consegue fazer o Lagrange, não consegue também usar aquela hipótese que nós usamos os substitutos perfeitos da restrição orçamentária. Por quê? Porque aqui são bens complementares perfeitos. Então, nesse caso, para o consumidor consumir uma unidade de X, ele tem que consumir a mesma proporção de Y. Né? Então, aqui a gente tem um problema nisso. Então, a própria variação de preços, renda, não vai ter nenhum efeito, né? O efeito nesse caso de renda, substituição, preço, não vai ocasionar em nada na função. Vai variar é a própria preferência do consumidor, de consumir a mesma proporção para ambos os bens. Então, nesse caso, nós iremos fazer o seguinte, nós iremos igualar isso daqui, a x e by. Lembre-se sempre que aqui pode ser qualquer outra constante, tá? Não interessa. Tá? A x e by, aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, né? A x e by. E aí você vai encontrar você vai encontrar uma variável, no caso é o x ou y. Eu fiz por dois casos, mas eu geralmente sempre começo por y. Tá? Então eu encontrei aqui y, tá? Encontrei aqui o y, e achar desse y eu vou substituir dentro da restrição orçamentária. Tá? Vou substituir aqui, e vou substituir aqui dentro, tá bom? Então, eu não vou fazer porque no vídeo ficaria muito extenso, mas eu só fiz a manipulação e encontrei o x ótimo, tá?
Nesse caso aqui, vai ser o x igual a restrição sobre desculpem, a renda sobre o preço de x mais o preço de y sobre a fração de a sobre b. E para o y, a gente vai pegar esse x ótimo que nós encontramos e substituir aqui onde a gente pegou inicialmente. Ó, né? Vai ficar y, desculpem aqui é porque o quadro não é a melhor qualidade, né? Mas y ótimo igual a RA sobre BPX mais PYA. Tá? No caso, é a constante B vezes o preço X mais o preço Y vezes a constante A. Tá? É isso. Tá? Lembre-se também, eu acabei esquecendo dos gráficos, então vou falar um pouco agora. Né? Para os bens substitutos perfeitos mesmo, é sempre assim. Ó, tá? Isso aqui já é a curva de diferença. Tá? Para os bens Cobb-Douglas, substitutos imperfeitos, né? Você viu que não é uma função exatamente linear, mas às vezes também não se encaixam com as linear, Cobb-Douglas, a própria Cobb-Douglas clássica e quase linear e linear, né? E complementares, então ela sempre vai ser assim, ó, tipo, né? Uma função assim, tá? Aí você só botar as quantidades aqui no caso, entendeu? Ou como se fosse assim, né? Aqui, né? Quase linear. Quase linear vai ser a próxima questão. Ela sempre será assim, no caso, ou assim, ou inclinada demais, né? Ou inclinada de menos também, tá? Mas é sempre assim, porque uma função linear, né? Não falando como de diferença, o gráfico de uma função linear clássica mesmo, é assim, né? Então, por isso que ela é quase linear, entendeu? Lembre-se daquela definição, porque ela realmente envolve uma linearidade, né? E é isso. E na de mínimo, né, é sempre assim, ó. Você montou aqui um pátio, um, e é o que? É sempre aqui, ó, o L, né? Lembre do L, tá? Sempre assim, tá? É isso. Então, galera, agora a gente vai encontrar a demanda gaussiana para uma função quase linear, né? Então, as que eu trouxe aqui principalmente são as que mais provavelmente a gente aborda na economia, né, na teoria econômica, aumentos aqui na graduação e o que o professor também ressaltou, né? Então, aqui é uma função quase linear, né? Geralmente, ela, como eu disse anteriormente, né, vem cá mais um pouco, ela é considerada, ela é formada da seguinte maneira, ela é uma quase linear e é escrita com I mesmo, tá? Ela é o quê? É considerando uma função, né, com dois elementos, né? Ela tem um termo linear, esse aqui é o termo linear dela, né? Que é basicamente, vamos chamar de simples, né? E aqui tem uma função que é basicamente uma coisa mais complexa que a gente pode chamar. Então pode ser o que? Um logaritmo, um exponencial, uma raiz, né? Números com uma potência, entendeu? Então, fora dos números normais, de certa maneira, né? Dos bens comportados, tá? Então, para ilustrar o exemplo, eu trouxe aqui o ln de x, né? Que é o logaritmo de x, né? Tá? Então, mesmo esquema, sujeito à restrição orçamentária, e aqui você consegue aplicar o Lagrange. Então, Lagrange só dá certo em Cobb-Douglas, né? Substitutos imperfeitos, ambos os dois juntos, né? Basicamente, e quase linear. Tá? Então, beleza. Aqui a gente vai vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer um Lagrange clássico, né? Que eu montei o Lagrange aqui, né? E a gente vai fazer a CPO, tá? CPO aqui, beleza? Então, aqui como é que a gente vai fazer? Vai fazer uma Lagrange básica, derivar a utilidade de x, a utilidade de y, em relação à derivada em relação a x, tá? Desculpe, igualada a zero, tá? Derivada de ln de x nós já sabemos que é 1 sobre x, né? Y é uma constante nesse caso, então zero, né? E nós derivamos aqui a restrição orçamentária, ficou menos lambda px, encontramos o lambda igual a 1 sobre px vezes x, tá certo? E agora a gente vai para a próxima CPO. Encontramos o primeiro valor de lambda, né? Lembre-se que isso aqui é o Lagrange, você já sabe, né? Então, aqui é a derivada da função de utilidade em relação a y igualada a zero, tá? Então, nós já sabemos que, nesse caso, esse aqui desconsidera, né? Porque não tem nenhum termo em função de y aqui. E só sobra só o y. Como o y está sozinho, fica só 1. Tá? Tá sendo sozinho no caso, está sendo uma constante na frente dele, outra constante fora o número 1 na frente dele e sendo um expoente,
né? Então fica 1, né? Mais, nesse caso, menos aqui mesmo, né? Tá. Menos, enfim, vocês entenderam. Menos o lambda PY, que nesse caso é da restrição orçamentária aqui, tá? Igual, descobrimos o lambda, né? Nesse caso fica 1 sobre PY. E lembre-se do Lagrange tradicional, a gente vai igualar ambos os lambdas aqui, né? Igualamos ambos os lambdas, substituímos, né? E descobrimos já o x ótimo, que vai ser x ótimo é igual a px sobre py. Aqui tá um pouco ilegível, tá? Mas é px sobre py, tá? Então, gente, agora aqui continuando, né? Nós acabamos de descobrir o x ótimo, né? E nós vamos agora descobrir o y ótimo, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos substituir esse x ótimo aqui dentro da própria restrição orçamentária, tá? Aqui dentro mesmo, tá bom? Então, a partir disso nós vamos fazer o quê? Tá aqui, né? A função, né? Pxx, a restrição orçamentária, aí substituir, ó. Olha aqui, meu x ótimo, px, x ótimo igual a px sobre py, substituir aqui, ó. Tá bem aqui, tá? E a restrição orçamentária normal, tá? Então, a fim de não estender muito mais o cálculo, né? Já descobriu o y ótimo, né? Que nesse caso é isso aqui, tá? Renda menos py sobre py, tá? É isso aqui, tá bom? Então, gente, a função quase linear ela é isso, tá? Ela é um pouco mais complicada porque ela envolve, não são geralmente derivações básicas, né? Nesse caso envolvem sempre raiz, algumas coisas mais alternativas, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que é isso, tá? Em relação à demanda barrasiana, as principais coisas que vocês terão que fazer a respeito de encontrar as quantidades é isso, e nos substitutos perfeitos, fazer aquele negocinho que eu citei, né? Em relação a preço de um, comparar o preço de um, preço de outro, né? Substitutos perfeitos, fazer, em substitutos imperfeitos, Cobb Douglas, fazer o Lagrange, em complementares, igualar ambos e substituir, né? E agora em quase linear fazer o Lagrange também, tá? E sempre pôr nos gráficos. Eu acho que é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E caso não tenham entendido, por favor, por gentileza, entre em contato comigo, tá bom? Então, até mais, boa noite.